Após os horrores da Segunda Guerra Mundial e lembranças dos experimentos cruéis de médicos alemães e japoneses, os Estados Unidos iniciaram seus próprios experimentos humanos sombrios na Guatemala. Aqui, milhares de pessoas foram infectadas, muitas vezes sem qualquer consentimento informado, com sífilis. A maioria não recebeu tratamento, apenas para observar como a doença destrói o corpo e como poderia ser tratada em outros. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora dos experimentos de sífilis na Guatemala. Talvez seja útil começar com uma breve descrição do que realmente é a sífilis. É uma infecção bacteriana que se desenvolve em várias fases e, se não for tratada, pode danificar lentamente a maioria dos órgãos do corpo. A sífilis costuma ser transmitida pelo contato direto com feridas ou erupções cutâneas ativas, geralmente durante a relação sexual. Ela pode até ser transmitida da mãe para o feto, no que é chamado de sífilis congênita. Os primeiros sinais surgem semanas após a infecção, com feridas nos genitais, boca ou ânus, conforme o local de entrada da bactéria. Essa fase geralmente é indolor e cicatriza sozinha, o que leva muitos a acreditarem, erroneamente, que a infecção desapareceu. A doença então progride para o seu estágio secundário, durante o qual a bactéria se espalha por todo o corpo. Os pacientes apresentam erupção cutânea generalizada, muitas vezes nas palmas e solas, febre, gânglios inchados, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça, fadiga e queda de cabelo localizada. Crescimentos úmidos parecidos com verrugas podem surgir nos genitais ou ânus, tornando a doença muito contagiosa nessa fase. Após o desaparecimento desses sintomas, a sífilis pode entrar em uma fase latente que pode durar anos sem nenhum sinal de alerta evidente. Embora a pessoa possa parecer saudável, a infecção permanece ativa dentro do corpo e, em seu estágio final, a sífilis não tratada pode destruir o cérebro, a medula espinhal, o coração, os vasos sanguíneos, os olhos e os nervos. As vítimas podem sofrer paralisia, cegueira, demência, mudanças graves de personalidade, perda de coordenação e, em última instância, morte. A sífilis, há muito tempo, é uma das doenças infecciosas mais temidas da história, o que fez com que muitos procurassem curas ou formas de prevenção. Após a guerra, centenas de milhares de soldados retornavam para casa, trazendo mais do que memórias e ferimentos do campo de batalha. Infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, se espalharam rapidamente durante a Segunda Guerra Mundial, e a sífilis se tornou uma grande preocupação de saúde pública, infectando tanto civis quanto militares. Infecções tão disseminadas afetaram a eficácia militar e a produtividade no trabalho, levando à assustadora perda de valor para os acionistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina passou a ser amplamente disponível, ajudando a tratar vários tipos de infecções. Logo surgiram dúvidas se a penicilina realmente prevenia totalmente uma infecção sexualmente transmissível quando administrada logo após a exposição. Se a resposta fosse sim, isso poderia ser uma revolução enorme na saúde pública. Mas encontrar voluntários dispostos a serem submetidos a experimentos logo após terem sido infectados em um ambiente controlado teria sido uma tarefa difícil. Nos Estados Unidos, um experimento desse tipo teria sido quase impossível de justificar. Infectar deliberadamente voluntários saudáveis com uma doença perigosa ultrapassava uma linha ética que muitos cientistas reconheciam. Nem todos os cientistas tinham esses escrúpulos. O Dr. John Charles Cutler era um cientista do governo dos Estados Unidos, visto como inteligente, ambicioso e profundamente comprometido com a pesquisa em saúde pública, mas ele não era estranho ao uso de seres humanos em experimentos. Em 1943, Cutler fez parte de um estudo na prisão federal de Terre Haute, Indiana. O objetivo era verificar se a penicilina prevenia a gonorreia quando administrada logo após a exposição. Mais de 200 presos se voluntariaram em troca de dinheiro e maior chance de liberdade condicional. Os pesquisadores obtiveram diferentes cepas de gonorreia
e experimentaram inocular os prisioneiros com diferentes concentrações após a infecção. Os experimentos acabaram sendo inconclusivos, mas o Dr. Cutler aprendeu sobre os benefícios de usar uma população de participantes sob controle e de realizar isso longe dos olhos do público. Cutler resolveu pesquisar sífilis na Guatemala. O país tinha laços diplomáticos estreitos com os Estados Unidos da América, e autoridades de ambos os governos estavam dispostas a cooperar em projetos de saúde pública. Mas talvez mais importante, era um país onde a maior parte da população vivia em extrema pobreza e era vista como uma raça inferior. O governo da Guatemala deu a Cutler acesso às prisões do país, aos quartéis militares e aos hospitais psiquiátricos administrados pelo Estado. Isso deu aos pesquisadores acesso a grandes populações de pessoas conformadas que possuíam muito pouco poder ou controle sobre suas próprias vidas. Na verdade, muitos não tinham capacidade para dar consentimento informado, mas, para os pesquisadores, essas pessoas vulneráveis eram vistas como a oportunidade perfeita. O consentimento informado não era obtido dos participantes individuais, mas sim de oficiais militares ou administradores de instituições médicas e prisões. O consentimento individual era visto como uma restrição desnecessária. Em troca desse consentimento, as autoridades guatemaltecas esperavam que os americanos fornecessem dados sobre taxas de infecção entre soldados, penicilina e auxiliassem no desenvolvimento da infraestrutura médica do país. Apesar dos sujeitos serem guatemaltecos, o financiamento veio do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Quando pesquisadores americanos chegaram a Guatemala, em 1946, precisavam encontrar uma forma de infectar o máximo de pessoas possível. Inicialmente, eles contaram com pessoas já infectadas com sífilis para servirem de vetor de transmissão. O trabalho sexual era legal na Guatemala, mas os profissionais precisavam fazer exames regulares para comprovar a ausência de doenças. Só fazendo isso, eles tinham permissão para trabalhar. Os presos podiam pagar por sexo nas prisões da Guatemala, permitindo aos médicos usar o sistema vigente. Mas em 1946, as trabalhadoras do sexo que iam às clínicas do governo e eram diagnosticadas com sífilis não eram tratadas. Elas eram enviadas ao Dr. Cutler, que instruía os prisioneiros a ter relações com as trabalhadoras infectadas. Esperava-se que essas mulheres dormissem com dezenas de homens por dia para tentar infectar o maior número possível de pessoas. O objetivo era então desenvolver uma profilaxia pós-exposição para entender melhor se a reinfecção era possível e se múltiplas cepas de uma determinada infecção poderiam coexistir no corpo ao mesmo tempo. A ideia de que essas trabalhadoras do sexo infectariam dezenas de homens por dia não se confirmou, pois os pesquisadores as viam não como pessoas, mas como máquinas para infectar sujeitos. Esses homens usados para espalhar a doença nem eram considerados sujeitos de pesquisa. Nenhuma anotação foi feita sobre eles, nenhum tratamento oferecido. Foram apenas usados para infectar outros e depois ignorados. Com a taxa de infecções muito baixa, Cutler tomou medidas drásticas e perturbadoras para aumentar os índices. As mulheres ficavam mais infecciosas ao terem partes íntimas cobertas com pus infectado ou ao receberem injeções da doença no colo do útero. Durante todo esse tempo, os prisioneiros desconheciam os riscos reais envolvidos. Eles só sabiam que essas mulheres podiam entrar na prisão e, após ficarem com elas, tinham seu sangue coletado regularmente para exames. Tanto sangue foi coletado que muitos dos prisioneiros começaram a sofrer os efeitos da anemia e precisaram de medicação. Com os prisioneiros relutantes em cooperar devido à má saúde e à falta de infecções bem-sucedidas, Cutler e sua equipe passaram para a próxima população cativa. Eles seguiram para o Orfanato Nacional para continuar seu trabalho com crianças órfãs. Felizmente, eles nunca infectaram nenhuma criança, embora tenham testado crianças para detectar sífilis congênita, coletando seu sangue e realizando alguns exames físicos.
Eles descobriram que cerca de uma dúzia de órfãos tinham sífilis, dos quais 3 apresentavam sintomas visíveis. Nenhum desses órfãos recebeu tratamento para sua condição. Em vez disso, eles foram tratados como espécimes, tendo seu sangue extraído sem qualquer compreensão real do motivo ou do que estavam sendo submetidos. Cutler, então, pensou em usar soldados como sujeitos de seus experimentos. Esperava-se que o pessoal militar obedecesse às ordens, e era improvável que questionassem os exames médicos realizados por médicos com aprovação do governo, tornando-os sujeitos muito atraentes para estudo. Pesquisadores tentaram recriar a transmissão da sífilis, fazendo soldados guatemaltecos terem relações com trabalhadoras do sexo, assim como fizeram com prisioneiros. Após cada encontro, soldados eram examinados, tinham o sangue testado e os pesquisadores aguardavam para ver se houve infecção. Como os resultados foram inconsistentes e poucos soldados se infectaram, os cientistas também desistiram dessa abordagem. Em vez disso, eles passaram a introduzir bactérias diretamente nos corpos dos sujeitos do experimento por meio de cortes, escoriações e injeções. Cutler também passou a focar no Hospital Nacional de Saúde Mental da Guatemala, que abrigava centenas de pacientes psiquiátricos. Muitos foram abandonados por suas famílias, outros tinham grandes necessidades e exigiam muito apoio. Alguns, no entanto, foram institucionalizados por causa de sua epilepsia ou simplesmente pelo fato de serem homossexuais. A maioria passaria o resto de suas vidas na instituição, em grande parte esquecida. Para Cutler, esses pacientes eram a população cativa perfeita. Eles ficavam onde os pesquisadores desejavam, permitindo que médicos os observassem por semanas ou meses sem interrupção, com consentimento limitado dos funcionários do hospital e sem consentimento dos pacientes. Cutler e seus pesquisadores agora estavam no controle total, e os funcionários do hospital lhes deram consentimento, pois ele fornecia às instituições suprimentos muito necessários, incluindo penicilina e cigarros. No entanto, eles não podiam usar as mulheres para infectar os pacientes. Em vez disso, introduziam deliberadamente material infeccioso nos corpos dos pacientes. Foi utilizado um inóculo de sífilis, feito a partir dos testículos moídos de coelhos que haviam sido infectados com sífilis. Isso era feito raspando as pontas dos pênis dos pacientes masculinos com uma agulha antes de aplicar o material infectado repetidas vezes, em um procedimento que podia durar até 1 hora. Pacientes do sexo feminino tinham o rosto e os braços escarificados, e o material infectado era aplicado de forma semelhante. Em alguns casos, os pacientes eram obrigados a beber água contaminada com material sifilítico. Em outros casos extremos, os pesquisadores tentavam induzir a neurosífilis, injetando material infectado na parte de trás do crânio do paciente. Esperava-se que isso acelerasse o desenvolvimento da sífilis para o estágio mais avançado, mas em vez disso, tudo o que conseguiram foi causar meningite bacteriana nos pacientes. Um paciente do Hospital Nacional de Saúde Mental da Guatemala tornou-se símbolo da atitude em relação a todos os pacientes. No relatório da Comissão Presidencial dos Estados Unidos sobre o estudo, uma paciente chamada Berta foi destacada em um perfil de paciente. Berta foi submetida a experimentos sem consentimento, mas pouco se sabe sobre sua idade, sobrenome ou motivo da internação, pois Cutler não forneceu esses detalhes. Em fevereiro de 1948, Berta foi injetada com sífilis em seu braço esquerdo. Ela acabou desenvolvendo sarna, seguida por lesões nos braços, e sua pele estava se desprendendo do corpo. Berta não foi tratada para sífilis até 3 meses após sua infecção. Alguns meses depois, em 23 de agosto, Cutler simplesmente escreveu que parecia que Berta iria morrer, mas não explicou por que ele achava isso. No mesmo dia em que parecia que ela iria morrer, ele infectou Berta com pus gonorreico retirado de um paciente do sexo masculino. E se isso já não fosse nojento o suficiente, ele aplicou diretamente o pus nos 2 olhos de Berta, assim como na uretra e no reto dela. Nos dias seguintes, os olhos de Berta ficaram cheios de pus,
e ela começou a sangrar pelas partes íntimas. No dia 27 de agosto, Berta faleceu tragicamente. Os relatórios dos pesquisadores mostram claramente suas opiniões sobre os sujeitos e o trabalho realizado. A linguagem que eles usavam era fria e distante. Os pacientes não eram identificados pelo nome, mas sim por um número. Nunca se discutia nada sobre a dor ou o sofrimento de um paciente, apenas se a infecção tinha sido bem-sucedida. Os pacientes eram simplesmente material, semelhantes às próprias bactérias com as quais estavam sendo infectados. Pessoas como Berta eram usadas e descartadas sem a menor consideração. Ao todo, mais de 1.300 pessoas fizeram parte desses experimentos, embora alguns historiadores coloquem esse número muito mais alto, podendo chegar a 5.500. A maioria dos participantes não deu consentimento informado para o que foi feito com eles, e a maioria não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. E sabe-se que 83 pessoas morreram durante o experimento, provavelmente de doenças que poderiam ser curadas, com os pesquisadores apenas observando elas morrerem. Como no caso de Berta, os detalhes das mortes não foram registrados. Além do dano físico, os experimentos representaram uma grave violação da ética médica, tirando dos participantes sua autonomia. É importante lembrar que esses experimentos não existiram de forma isolada. Eles faziam parte de um padrão muito maior de pesquisas médicas antiéticas conduzidas pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos em meados do século XX. Após supervisionar experimentos na Guatemala, Cutler seguiu carreira na saúde pública. Nas décadas seguintes, ele se tornou uma das principais figuras no infame estudo da sífilis de Tuskegee, no Alabama. O estudo da sífilis de Tuskegee, que começou em 1932 e continuou até 1972, viu centenas de meeiros afro-americanos pobres serem enganados. Essas pessoas já tinham sífilis, mas foram falsamente informadas de que recebiam tratamento para sangue ruim, um termo usado para descrever uma variedade de doenças. Após a penicilina ser amplamente usada para curar sífilis nos anos 1940, pesquisadores ainda negaram deliberadamente o tratamento para observar a progressão natural da doença. Muitas dessas pessoas sofreram complicações graves, infectaram suas esposas sem saber e tiveram filhos que nasceram com sífilis congênita. Agora, para o Dr. Cutler, as consequências por suas ações foram surpreendentemente limitadas. Depois que os experimentos na Guatemala terminaram, ele continuou a construir uma carreira muito bem-sucedida no Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos e, mais tarde, tornou-se um acadêmico respeitado. Vale notar que os dados e relatórios da Guatemala nunca foram publicados ou revisados por pares. Eles foram escondidos, mantidos em segredo, provavelmente devido aos abusos cometidos por Cutler, que teriam causado grande indignação. Não se deve esquecer que, enquanto Cutler fazia esses experimentos distorcidos em pessoas vulneráveis, o mundo acompanhava e tomava conhecimento, nos julgamentos de Nuremberg, de crimes médicos nazistas semelhantes contra pessoas usadas como cobaias, sem consentimento. No entanto, seus próprios crimes permaneceram nas sombras. Cutler se aposentou com sua reputação profissional praticamente intacta e morreu em 2003. Só em 2010, o governo dos Estados Unidos emitiu um pedido de desculpas pelos experimentos na Guatemala. E isso só aconteceu quando detalhes dos experimentos foram revelados por uma historiadora chamada Susan Reverby. Susan Reverby pesquisava os experimentos de Tuskegee quando achou relatórios inéditos de Cutler. O trabalho dela levou a um pedido de desculpas e a um movimento por uma comissão presidencial para investigar o ocorrido. O legado de Cutler, hoje, é inseparável de dois dos crimes médicos mais infames de toda a história da medicina. O experimento da sífilis na Guatemala exemplifica graves maus-tratos médicos, tratando pessoas como material e evidenciando os riscos da ausência de consentimento informado. É um lembrete sombrio da importância de experimentos médicos bem regulamentados e do que pode acontecer quando os sujeitos humanos têm sua humanidade negada.